prazer é nosso, deputado, em receber o senhor aqui, ainda mais para um tema que mobilizou a sociedade ao longo desses 4 meses, né? Por conta de ser uma companhia que está no dia a dia de milhões de brasileiros, né? Deputado Carlos Chiodini, o seu relatório ele está bem explicado porque o senhor decidiu não indiciar os executivos da companhia. Mas explica para quem está nos acompanhando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara o porquê o seu relatório teve essa conformação final. Bem, o nosso relatório foi aprovado, né? Esse acho que é um adendo muito importante, por 18 dos membros presentes na reunião, com 8 contrários. Ou seja, a ampla maioria entende que esse é o caminho certo de ser adotado. Não é que não vai se indiciar ninguém. Acontece que, diferente, infelizmente, de outras CPIs irmãs, que começaram no mesmo dia e não conseguiram até o final concluir um relatório por questões óbvias, em apenas 4 meses, sendo que no meio houve recesso, houve semanas de interrompimento das comissões, e isso deixou aquém das possibilidades investigativas. Investigações essas que correm paralelamente com fatos novos semanais no âmbito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Nós temos que partir do seguinte ponto: houve fraude, sim. Essa fraude foi no sentido de manipular balanços, criar resultados positivos, que consequentemente enganou o mercado, fez com que os acionistas investissem na companhia, sejam eles acionistas de qualquer porte, né, tiveram o seu prejuízo muito elevado, porque a ação chegou a despencar o seu valor até 60 vezes do que ela chegou a valer no início, no final do ano passado. Então, partimos dali. Essa fraude contábil foi comprovada que ela vinha de 2 operações essenciais. Primeiro, os títulos de risco sacado, que são as compras predatadas, né, onde o agente financeiro, leia-se os bancos, trocavam, né, essas ordens de compra para os fornecedores e que somam só nessa operação praticamente 20 bilhões de reais. As outras operações são de cunho de gerar resultado via bonificação de propaganda, o famoso VPC, né, que é uma forma de utilizar esse meio no varejo brasileiro e contabilizar essa bonificação com valor muito além daquilo que realmente era. Então, uma operação deficitária, uma operação que gerava prejuízo, acabava no seu balanço, né, com a anuência ou mesmo depois de passar pelo crivo dos auditores, dos contadores, acabavam dando resultado positivo e iludindo o mercado de uma forma em geral, né? Então, se nós formos a miúde em todos os detalhes, tem muita gente, de certa forma, envolvida. Acontece que, com os fatos novos que eu colocava, quando a gente vê pessoas fazendo acordos de colaboração premiada no âmbito do Ministério Público Federal, os ex-diretores executivos, 3 deles já afirmaram, né? Quando a gente vê o ex-CEO, por mais de 2 décadas, não está no Brasil e não está voltando, não atendeu a nossa convocação para vir depor. Quando a gente se depara com esses fatos, é evidente que ainda é prematuro você apontar, foi aquela pessoa ou todas as pessoas imagináveis. Então, por prudência, né, e respeitando o prazo, para que o relatório fosse votado, né, nós encerramos apontando a existência dessa fraude, a necessidade de investigar com mais profundidade e também criando alguns mecanismos, né, que vão, de certa forma, aperfeiçoar o mercado de capitais daqui para frente, né, que vem por meio de projetos de lei que, inclusive, já foram protocolados, né, que eu posso aqui elencá-los. Mecanismos como a criação da figura do informante premiado no âmbito das empresas privadas, onde uma pessoa, seja um gerente, um simples funcionário dessa empresa ou de qualquer outra que esteja cometendo um ato ilícito, possa denunciar no âmbito cabível e depois, com essa denúncia comprovada, ele ser premiado. Hoje essa figura é conhecida, infelizmente, como dedo duro, e se ele fizer isso, ele não consegue mais colocação de trabalho em local algum. E essa já é uma prática muito usada no exterior. Nos Estados Unidos, ela tem aumento anual do número de casos assim registrados. Inclusive, de diversos países acabam denunciando no canal de denúncia lá, inclusive no Brasil. Então, nós criamos aí a figura da tipificação do crime
de gestão fraudulenta, que não era também previsto no nosso Código Penal. Então, essa é a segunda proposta. Nós estamos, por via projeto de lei, dando força ao auditor independente acessar os sistemas de crédito do próprio Banco Central, para que ele não dependa exclusivamente das informações vindas da companhia, ele sim possa ter, acesso a esse sigilo bancário e fazer o seu julgamento, porque a companhia pode falar uma coisa, o auditor recebe essa informação de boa fé e certifica ela, né? Enquanto esse caso é muito explícito, que ocorreu uma má fé na entrega desses dados e levando o auditor aí até a cometer um erro, que é o que os próprios auditores falaram. E também estamos solicitando maior orçamento, estruturação, mais servidores, mais conteúdo tecnológico para uma autarquia muito importante, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é uma autarquia ligada ao governo federal, mas que, pasmem, hoje ela tem 1/3 do orçamento que já teve em 2014, sendo que o mercado aumentou múltiplas vezes. Todo dia nós vimos aí IPO de novas companhias, outros produtos financeiros que são certificados pela CVM, que conta para atender todo esse mercado brasileiro com apenas 400 servidores em média nos últimos anos, e acaba que é visível que não consegue dar toda a atenção devida a essa grande demanda. Então, foi dessa forma que a CPI se encerra, com a aprovação do relatório, respeitando os prazos, ouvindo o máximo possível de pessoas. Muitas vezes, isso aqui é uma crítica construtiva, nós perdemos tempo e reuniões com pessoas que nós convocamos, que vieram munidas de habeas corpus, que não falavam nada. Curiosamente, o mesmo grupo dos ex-diretores executivos, todos eles estavam munidos desse instrumento e não nos deram condição de evoluir nas investigações, inclusive alguns desses que firmaram um acordo de colaboração premiada no âmbito da justiça. Então, haverá culpados, sim, mas não seria republicano, não seria justo você apontar culpados com risco de errar, né? Por falta de investigação e por tempo prematuro. Então, nesse simples ponto, nós agimos dessa forma e preparamos aí novas correções para o mercado futuro.